Oi? Boa noite, pessoas. Boa noite. Ai, que bom estar aqui, né? De novo. Mas a live já está até de saco cheio de ver minha cara. Sou eu todas lá em casa. Sei como é. Você sabe como é que é. Muito bom estar aqui, gente. Estou falando do pessoal da live, que antes era só a Renata, né? Agora toda vez a Yuri dá o recado. O pessoal já está enjoando, né? Mas boa noite a todos, o pessoal voltou. Também eu acho que o negócio não comigo, hein? Sei não, hein? Bom, vou dar uns recadinhos. Para quem não me conhece, meu nome é Hilda, né? Sou uma trabalhadora da casa. Vou dar uns recadinhos. Né? A maioria de vocês já conhece os nossos recados. O pessoalzinho da live também já conhece, mas com certeza sempre tem uma pessoinha nova. Então a gente reforça na questão das doações para a nossa casa. Né? E é através das doações que a gente consegue pagar as nossas contas, né? Eu particularmente costumo dizer muito para que, claro, cada um dê aquilo que puder. A gente não está aqui para, né, para explorar ninguém, pelo contrário, né? Tudo é a caridade que a gente tem, né? E, infelizmente, se a gente não se ajuda, como é que nós vamos manter a nossa casa aberta, né? E também na questão de ajudar aqueles que estão recebendo as nossas cestas básicas, né? E a gente faz esse trabalho também e a gente conta com doação também. Nós não temos nada, nem o governo não ajuda, nenhum fim lucrativo. O único fim lucrativo que nós temos é o bazar, né? Vocês trazem as doações e a gente reverte para pagar as contas. Tá bom? Então a gente conta com vocês, pessoalzinho da live também. Se tiver algo para doar, é só avisar pelo celularzinho do que marca o dia de vir na casa, tá bom? Horário de atendimento na nossa casa, terças e quintas à noite, às 20 horas, tá? Pessoal da live também, as nossas lives também estão sendo feitas ao vivo, por isso que dá esses problemas. Né, Bess? Né? Sempre dá esse problema que é ao vivo, né? Para a gente poder transmitir para as outras pessoas e a gente pede também para que vocês divulguem, tá? As nossas lives, tá? Sextas às 14 horas e domingo 2 horários, 9 e 10h30 da manhã. Então não tem desculpa. Não deu para vir na casa, não vai deixar de assistir a palestra, tá? Porque é só conectar no Facebook e entrar lá na nossa página que vai estar a Renata, a Hilda, a Rosana, enfim, sempre vai ter alguém fazendo a live, né? E recebendo também o tratamento. Aproveitando, lembrando o pessoalzinho da live, já pegar a água, colocar os nomes em vibrações também, né? O pessoal da live, aqui a gente tem a caixinha, né? Nossa caixinha de vibração, quem quiser, é só colocar o nominho da pessoa lá, só adentrar para colocar se é encarnado, se é desencarnado. Nome de bichinho também vale, viu, gente? A gente também gosta dos bichinhos, né? E a água fluidificada. Vocês também, nosso amigo ali, toda quinta de trás, Biano, todo mundo pode trazer a água, aproveita e já leva a água fluidificada, né? A gente costuma dizer que cura até frieira, e é verdade, sabe? Água fluidificada é a melhor coisa que tem, serve para tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Tá? Então não perca a oportunidade. Traga a aguinha aqui, tá bom? Nós temos também a nossa biblioteca aqui na casa, tá? Aqueles que tiverem vontade de ler um bom livro, só procurar um da gente aqui que a gente empresta. E temos livros novos também, temos a livraria também, né? Os nossos cursos tiveram início agora em fevereiro. Opa! Agora volta, querida. Vou dar um de nós. Deu aí, videomaker? Deu? Aí eu acho que o negócio eu acho melhor eu rezar mais. Internet. Você pariu o seu? Os outros dias não trava não, só quando você tá aí. Será que o negócio é comigo? Energia da internet. A próxima vez nós vamos inverter. Desce vem para cá, vou para ele. Tá bom. E assim, pessoal, né, convido a todos que se sentirem à vontade
fecharem os olhos, pessoalzinho da live também nesse instante. Vamos pedir para que se conectem, busquem o melhor equilíbrio, busquem a paz interior. E vamos agradecer ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em seu nome. Agradecemos essa oportunidade e pedimos o seu amparo, o seu auxílio, para que possamos ouvir, para que possamos guardar em nossas mentes e nossos corações. E que principalmente possamos aplicar em nossas vidas, levar para aqueles que aqui não puderam estar hoje. Vamos agradecendo aos mentores desta casa, vamos agradecendo aos mentores individuais de cada um que está aqui e pedimos que possamos ser merecedores de todos os ensinamentos, de todos os fluidos salutares, de todas as bênçãos a que nós fomos merecedores. E assim, Pai, para darmos início aos nossos trabalhos dessa noite, vamos envolver com muito amor a nossa querida irmã Renata, que fará por nós a palestra dessa noite. Um bom tratamento a todos. Olha, essa Renata eu não conheço, mas é a Renata lá da palestra. Para quem não me conhece, boa noite, eu sou Renata. Vou tirar a máscara, vou ficar aqui longe de vocês, para a minha voz chegar aí até vocês. Sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade no estudo do livro Vinha de Luz. Esse livrinho aqui, pessoal, é um livrinho que foi uma psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito do Emmanuel. E esse livro aqui é uma coleção, tá? São 4, 5 livros dessa coleção aqui. Esse aqui já é o terceiro que nós estamos estudando aqui na Casa do Caminho, Vinha de Luz. O que é legal desses livrinhos dessa coleção? Ele tem trechos do Evangelho que nos ajudam a compreensão do Evangelho, do Novo Testamento, tá? Por exemplo, a lição de hoje é a lição 94, que está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 56. Então, a gente vai, às vezes a gente lê lá no Evangelho e a gente fica meio na dúvida o que aquilo significa, não dá muito sentido. E quando a gente vem através desses livros aqui do Emmanuel, dá maior clareza no entendimento do Evangelho, sempre baseado na doutrina espírita, tá, pessoal? O trechinho que nós vamos refletir hoje, que está lá no Evangelho de Mateus, que eu falei para vocês, é o seguinte trecho. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram, né? Chama escritura individual. Vai chamar a atenção essa lição para nós do que nós viemos fazer aqui. A gente encarnou para quê, né? Então, ele vai trazer essa reflexão para nós. E o Emmanuel começa assim a explicação. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Ou seja, não foi só Jesus que veio para a Terra com uma missão definida. Todos nós viemos com uma missão definida, tá? Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente se aprofunda nesses estudos, a gente vai tendo certeza absoluta que a gente não veio aqui passear, que a gente não veio aqui e Deus falou, deixa eu colocar esse serzinho lá para ver o que dá. Não é assim. Nós temos, cada um de nós, temos os nossos deveres e as nossas obrigações encarnados aqui na Terra. E é muito importante a gente ter clareza disso, né? Eu converso com algumas pessoas e a pessoa fala assim, sei lá o que eu estou fazendo aqui nessa vida, né? Parece que a vida está completamente sem rumo. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a olhar para a nossa vida, olhar para quem está perto da gente, olhar para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos. E aí a gente começa a ficar com os olhos e os ouvidos mais atentos. E a gente consegue perceber o que a gente veio fazer aqui no planeta Terra, tá? Uma outra lição muito importante que nós espíritas temos que ter fixa na nossa cabeça é que
temos uma vida espiritual, nosso espírito é único, nosso espírito não morre para nascer de novo. O que morre é o nosso corpo físico. Nós temos várias vidas do corpo físico, mas a vida espiritual é única. A partir do momento que Deus nos cria, nos dá a centelha divina, não acaba mais. É vida eterna, espírito, tá? Então, quantas vidas a gente tem? Uma vida espiritual. Nós temos várias vidas corpóreas, né? Vários momentos de aprendizado. Estamos cá, nós, novamente, mais um momento. Às vezes não é muito fácil, mas a gente tem que se alegrar por esse momento, por a oportunidade para quem encarnar. No livro Os Mensageiros, depois na sequência o livro Os Missionários, que é do André Luiz, turminha que está fazendo curso aí vai ter oportunidade de falar um pouquinho. E agora em setembro vai sair o filme do livro Os Mensageiros, então fica aí mais uma oportunidade para a gente ter contato com essa história, né, do que o André traz para a gente, que não é uma historinha não, é relatando fatos da vida espiritual para a gente aprender essa série de livros do André Luiz. Lá ele conta de forma detalhada como é o planejamento aqui da nossa vida, como é construído. Vocês sabiam que antes da gente nascer, a gente faz um avatar do nosso corpo lá no plano espiritual? Coloca lá como que vai ser nosso cabelo, nosso olho, nossa altura, nossos órgãos internos. Tem gente que brinca assim, passei na fila da beleza, passei na fila de não sei o quê. A gente já ouviram essa brincadeirinha? É tipo isso mesmo. A gente monta um corpo físico, tá? Vamos chamar aqui de um nome que vocês conhecem, um avatar, né? E aí, a partir desse corpo físico, o plano espiritual junta os genes lá do nosso pai e da nossa mãe. Olha que tá daí que dá pra gente nascer. Para ter o corpo físico apropriado para a gente ter nossa vida. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como nós temos que louvar a nossa vida todos os dias. Porque não foi jogadinho não, né? A gente tem a impressão de que nosso corpo físico foi feito ali nos minutinhos de prazer e nasceu a criança, né? Depois de 9 meses ali. Mas não, tem reencarnação que demora anos para acontecer. Ficam anos planejando o corpo físico, porque cada um de nós também temos nosso tempo determinado aqui na Terra. Então, se eu tenho um tempo determinado para viver aqui de 80 anos, meu corpo físico tem que ser compatível para que eu viva até os 80 anos. E assim por diante. Por isso que a gente vê crianças, por exemplo, que têm determinadas doenças que desencarnam com 5, 6 anos. Porque o corpo físico daquele espírito veio programado para viver aqueles 6 anos. Tem criança que vive meses, que sai da barriga da mãe, que vive um dia, vive horas. Aquele corpo está programado para aquilo. Era aquele momento que aquele espírito precisava. Então, se nós estamos aqui, eu estou aqui nesse planetinha há 41 anos. Glória a Deus, eu tenho que ficar aqui pelo menos mais uns 40, né? Vamos ver se Deus permite. Então, eu planejei junto com os mentores espirituais um corpo que me permita que eu viva isso. É claro, né, pessoal, que quando a gente comete os excessos, a gente encurta a vida desse corpo físico, tá? Todos os excessos que a gente pode imaginar, a gente encurta a vida do nosso corpo físico. Excesso de comida, que não é meu caso, porque eu sou bem magrinha, né, gente? Excesso de bebida, falta de ter uma vida um pouco mais regrada. O que é ter uma vida um pouco mais regrada? É não beber em demasia. Gente, se possível, a bebida alcoólica é uma coisa que a gente deveria de eliminar da nossa vida. Eu sei que não é possível em alguns casos, a gente gosta muito, mas diminui a frequência. Claro, eu bebo todo final de semana, então eu bebo só uma vez por mês. Né? Quem ainda fuma, conta quantos cigarros você fuma no dia e começa a tirar um de cada vez. Aí eu fumo 10 por dia, então hoje eu vou fumar 9. Aí depois eu vou fumar 8. E vai indo, uma hora zero. Uma hora vai chegar o dia que você vai fumar 1 e com a graça de Deus vai fumar nenhum. E assim por diante. Porque a gente tem que lembrar que nós recebemos um corpo físico para cumprir esse determinado tempo, mas se a gente não cuidar dele, o que acontece? A gente volta antes da hora para o plano espiritual. E aí, lá vem o arrependimento, né?
Aí não tem mais jeito. Aí tem que começar lá no plano espiritual, a programação tudo de novo, tá? Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência a ser executado em colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acabei de falar para vocês. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que está compelida a restituir o corpo de carne para a terra, a devolver. Ó, quem aqui não vai morrer? Que bom, né? Todo mundo vai. A gente já sabe isso. A gente já nasce e começa a morrer. Então a gente vai ter que devolver esse corpo físico para a nossa mãe terra. Então vamos aproveitar esse tempo aí. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas que lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão sem mais nem menos o fruto das ações que houveram semeado no seio da coletividade terrestre. E uma das contas é essa, vai falar, então, né, Renata? A gente deu um corpinho para a senhora viver 80 anos. O que a senhora está fazendo aqui com 60? Comeu demais? Aprontou demais, né? Eu vou ter que prestar conta, porque recebi um corpo para viver 80 e vivi 60. E o que eu fiz nesses 60 anos, né? Então, nós temos que ter essa consciência, viu? Cuidar bem do nosso corpinho. Tô falando pra mim também, viu, gente? Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue a experiência fora de rebeldia em rebeldia. O famoso só se vive uma vez, né? O famoso, eu não acredito que o meu espírito é eterno, morreu, acabou. Isso tudo, essa ideia falsa, faz com que a gente se prejudique a cada dia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. Então, quem fala só se vive uma vez, vai viver só uma vez? Só vai ter um corpo físico? Não, porque estamos todos compelidos às regras de Deus. E uma regra é, vamos voltar aqui sim. Vai chegar lá e vai ter essa surpresa. Falar, oh não, não morri, não morreu, tá? A morte não existe, pessoal. Morre o corpo físico, porque a vida é uma... O momento nesse particular surge sempre os múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa, e apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunho que lhes dizem respeito, o homem atende sozinho no capítulo da morte, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Então não adianta chegar lá, como eu dei o exemplo aqui para vocês, eu falar, vou chegar lá. Te programei um corpo físico para viver 80 anos. Chego lá com 60. Aí vai falar assim, o que você está fazendo aqui com 60 anos? Eu vou falar, a culpa é do meu marido. Meu marido me deixava louca e aí, morri antes, a culpa é dele. O que eles vão falar pra mim? Não é culpa dele, não. A culpa é sua. Porque a vida é nossa, a vida é individual. Então a gente não pode colocar a culpa no outro. O que a gente tem que colocar no outro? Limite. Então se eu estou me sentindo explorada pelo outro, cansada pelo outro, eu tenho que, com amor, não é com briga não, viu gente? Com amor, dar limite, falar querido ou querida, né? Amigo, amiga, mãe, pai, filho, estamos passando do limite, está me fazendo mal, tá? Nós precisamos fazer isso. E falando nisso, eu sempre trago um livrinho a mais, né? Eu não resisto. A louca do livro. Esse livro aqui, pessoal, chama Renovando Atitudes, também é uma psicografia, tá? O médium chama Francisco do Espírito Santo Neto e o espírito chama Ramete. Esse livro Renovando Atitudes é um livro também que tem vários capítulos, não precisa ser lido na sequência e traz reflexões de ouro para nós. Também baseado, só que aqui não é também não, desculpa. É baseado no Evangelho, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não no Novo Testamento. Isso aqui
Evangelho, Novo Testamento. Esse aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui ajuda a gente no Evangelho no lar, bastante. Esse aqui, ó. Quem está fazendo Evangelho no lar, quem não está, tá na hora. Esse livro aqui ajuda muito, tá? O capítulo, aqui tem um capítulo que eu separei aqui, que chama Contigo Mesmo, que é uma reflexão do capítulo 17, item 7 do Espiritismo. E ele fala assim, começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Olha só, que legal da gente pensar. Então nós temos que pensar sempre dos dois lados. Quem está ultrapassando o meu limite, fazendo mal, eu tenho que fazer? Chega. E eu também tenho que me atentar se eu não estou passando do limite com a outra pessoa. Porque também é fácil, né? Falar, oh, eu sou coitado, todo mundo passa das minhas fronteiras. E eu não passo da fronteira de ninguém? Também passo. Então a vida é esse equilíbrio. O outro está me prejudicando, eu falo. Eu estou prejudicando o outro, me contenho, peço desculpas e a gente vai manobrando a vida, tá? Eu sei que falando assim parece fácil, mas que na vida não é fácil. Mas é o nosso dever, tá? Separei alguns trechinhos rapidinhos para não passar o horário, porque eu sou maluca para o meu horário. Mas hoje eu não vou passar, 8h30, né, meninas? Você quase me fala, né? Você quase me fala, né? Então, vamos falar? Efetivamente, nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. Não tem ninguém igual. Uma prova que não tem ninguém igual. A gente não tem a digital, né, pessoal? Cada um tem uma diferente. Milhões de pessoas, bilhões de pessoas, ninguém tem a digital igual. Então, olha só, sinais de Deus para nos mostrar que nós somos únicos. Teu primordial compromisso é contigo mesmo. A gente tem que ser egoísta nessa parte. A gente tem que gostar da gente mesmo. A gente tem que falar não quando precisa e falar sim quando precisa. Né? Porque o nosso compromisso é com a gente mesmo. Em primeiro lugar, é claro que a gente tem que viver fraternalmente, um dando a mão para o outro. Mas se eu não me fortaleço, se eu não me cuido, como que eu vou ajudar o outro? Impossível, né? Impossível, né, pessoal? Mais um trechinho aqui. Assumir o dever do outro é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Então, quando eu não deixo o meu filho fazer aquilo que ele precisa, eu estou sabotando a vida dele e prejudicando a minha. E assim é no trabalho, e assim é no relacionamento amoroso, e assim é com tudo na vida. Então, quando a gente pega o que é para o outro fazer e a gente faz, a gente atrapalha o outro e se atrapalha. Porque o outro deixou de vivenciar a experiência dele e você a sua. Lembra-te de que deves importar-te somente com a tua maneira de ser. Isso daqui, por que eu grifei? Porque ainda mais agora nesse momento que a gente vive com a internet, que todo mundo tem solução mirabolosa para tudo, né? Por exemplo, aqui nós que temos esses quilinhos a mais, né? Você vê na internet aquelas mulheres fina, magreza, que a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Que elas se vivem falando, ai, tá na cabeça, emagrecer é só querer. Cadê as gordinhas para me ajudar? É só querer emagrecer? Não é, gente. Não era bom. Emagrecer tem problema psicológico envolvido, tem problema de metabolismo, tem tudo isso envolvido. Não é? Ai, determinados defeitos. Eu usei esse que é o meu mais aparente, né? Mas é muito difícil a gente mudar nossos defeitos. Então não adianta a gente se frustrar quando o outro, que não está passando pela nossa dor, vem falar com a gente que é fácil. Então vai falar, cala essa boca, você não sabe o que eu estou passando aqui, não é? É igual, a gente foi, nós todos aqui, acho que só minha filha que não, que já é diferente, já é outra turma. Mas a nossa turma, a gente foi, cresceu falando, engole o choro. Não pode, vou meter a mão na sua cara se fizer isso. Então
Então a gente cresceu desse jeito, a gente cresceu muito de ter que obedecer aquelas regras do outro, tá? Foi na maior das boas intenções que a mãe da gente fez isso, e nós também, às vezes, fazemos isso como mãe, na maior das boas intenções. Mas agora a gente vai estudando, vai chegando para nós esse acesso da gente saber que a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Não tem como você não sentir raiva, não adianta engolir o choro, só vai fazer mal. Então a gente tem que aprender a chorar, a espernear, lembrando do limite do outro sempre, né? Que eu vou espernear saindo do internado e machucando quem tá perto. A gente tem que aprender com as nossas emoções, tá? Não podemos nos esquecer que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo ou elevado demais ou rebaixado demais. Se você se compara com uma pessoa que está numa situação muito pior que a sua, você vai se sentir o rei da cocada preta. E se você se comparar com um que está muito melhor que você vai se sentir a pior criatura do mundo. Então não existe essa régua. Essa régua a gente tem que procurar dentro da gente, tá? Ó, gente, eu queria falar psicologia, terapia. Terapia ajuda muito, terapia em grupo, leitura do evangelho, conversar, vir tomar um passe. A gente não pode ficar parado, né? A gente tem que ir atrás de melhorar. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhemos. É autoconhecimento, reforma íntima, tá? Gente, engolir choro não resolve, tá? Também sair por aí só chorando também não resolve. Então a gente tem que buscar, como ele falou aqui, entender as nossas emoções, tá? O dever, aqui ó, lembremos da afirmação, para terminar aqui, do Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Então essa lição de hoje que eu tirei aqui e tentei aqui passar para vocês é, primeiro, a gente tem que se amar, tem que se gostar. Segundo, não estamos aqui na Terra à toa. Temos um planejamento, temos a ajuda do plano maior para cumprir nosso planejamento, então a gente tem que se esforçar para isso. Como que a gente se esforça? Cuidando bem do nosso corpo físico, alimentação, controle das emoções, oração, meditação, evangelho do lar, estudar que o conhecimento liberta. Tudo isso faz parte. Então a gente tem que ter esses valores, a gente tem que se cuidar. Todo dia a gente tem que tirar pelo menos 5 minutos quietinho, nosso com Deus, com a nossa respiração, com o nosso corpo físico. Tá? Então era isso que eu queria passar para vocês. Se amem, se cuidem, não deixem as pessoas atravessar as barreiras que ferem vocês e também sempre olhar para ver se a gente não está pisando no calo de ninguém. Então, a mesma fraternidade que a gente quer do outro com nós, também sejamos fraternos com os outros e vamos se amar, porque a vida é uma só. Gente, muito obrigada pela oportunidade, viu? Deus abençoe e até uma próxima oportunidade aí, se Jesus permitir, né? Quem que entrou aí, seu 10, para me dar um oizinho? Antônio Carlos. Antônio Carlos, Joelma. Ô, Joelma, faz tempo que eu não te vejo aqui. Adriana Bertozzi, Cris Arcanjo, Eric Meire. Um beijo para vocês todos. Turma da live, pegar a aguinha, que agora é a hora das vibrações. Eu vou pedir para vocês ajudarem a gente junto comigo, acompanhar as vibrações para chegar na casa da turma que está assistindo online, tá bom? E a gente vai enviar um passe aqui, vamos juntar a energia de todo mundo e vamos ajudar o pessoal a tomar um passe online lá em casa que não puderam vir aqui, tá bom? Obrigada, se pudesse. Então vamos nesse momento, imaginando que dos nossos corações estão saindo muitas luzes, e a união dessas luzes do nosso coração são luzes coloridas. Cada luz representa um sentimento nosso de amor, de saúde, de fraternidade, de caridade, de perdão. Os nossos corações, emitindo essas luzes coloridas com os nossos melhores sentimentos,
nós vamos formando um coração de luz com as nossas vibrações e vamos envolvendo todo o planeta Terra, vamos colocando o planeta Terra no centro desse coração, das nossas melhores emoções, dos nossos melhores sentimentos. E vamos vibrando pelos nossos irmãos que partiram para o plano espiritual, que eles tenham força para continuar. Vamos vibrar igualmente pelos nossos irmãos que estão chegando no planeta Terra, renascendo com as suas missões definidas, que eles tenham força para cumprir com aquilo que programaram. Vamos também nesse momento vibrar muito intensamente perdão aos nossos inimigos dessas e de outras vidas, que possamos perdoar e ser perdoados. Vamos vibrar pelos idosos, em especial por aqueles que estão em situação de abandono, em casas de repouso, ou que estão muitas vezes abandonados dentro dos seus próprios lares, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar pelas crianças, especialmente por aquelas que estão em situação de rua, em situação de orfandade. Vamos vibrar pelos jovens, muito amor, muito fortalecimento, especial para aqueles jovens que se encontram perdidos nas drogas, nas ruas, em clínicas de recuperação. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão encarcerados no plano físico e no plano espiritual, que eles possam colher as lições e tenham força e perseverança para iluminar seus caminhos. Vamos vibrar muito intensamente pela expansão do Evangelho de Jesus, pela união de todas as religiões. Vamos vibrar pela fraternidade universal. Vamos vibrar pelos povos que estão passando dificuldades ou os cataclismas da natureza, que eles recebam o nosso amor e o nosso fortalecimento. Vamos vibrar pelos povos que estão em guerra, para que um dia essas armas cessem fogo. Vamos vibrar pelas casas de oração. Vamos vibrar por todos os nomes colocados na live, na caixinha de oração. Desce de todas as casas nessa intenção. Vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos bichinhos de estimação, pelos nossos familiares, colegas de trabalho, pelo nosso lar. E com a permissão de Jesus, vamos vibrar por nós mesmos. Nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando ao plano espiritual que nos cubram de luz, que nessas luzes tenham bálsamos curativos, tenham bálsamos que acalme nosso coração, que alivie a nossa tristeza, que alivie a nossa dor física, a nossa dor emocional. Que os amigos espirituais joguem essas luzes fortalecedoras, dando clareza no nosso pensamento e no nosso coração, para que possamos sempre escolher bons caminhos. E assim, após receber esse passe maravilhoso, rogamos que os espíritos amigos deixem na água que cada um separou nos seus lares o remédio, o fortalecedor e todos os fluidos de que somos merecedores e necessitados nesse momento. E assim agradecemos, Senhor, essa bendita oportunidade que temos, em seu nome, com as suas palavras, de aprendermos e de sermos um pouquinho por dia melhores, que possamos cada dia, pelo menos tentarmos melhorar um pouquinho mais. Obrigado, Mestre amado Jesus. Obrigado, Dr. José Maurício e toda a equipe espiritual dessa casa. Que assim seja. Graças a Deus. É bom, não é, gente? Obrigada, turma da live.